Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade, meus irmãos, àquilo que eu estava falando, né? Diante da minha pequenez, das minhas misérias, eu queria tratar de um assunto que eu tratei com poucas pessoas até hoje, e que, analisando tudo que eu já busquei ler e aprender dentro da igreja, conversando com pessoas muito mais inteligentes que eu, muito mais sábias que eu, embora eu não me considere um sábio, eu sou um xarope, mas olhando, vendo a vida dos santos, vendo as vias que eles traçaram para chegar à santidade, todos eles unanimemente têm algo em comum, que é a madrugada, e é sobre isso que eu quero tratar agora, a respeito da madrugada. A palavra está em Eclesiástico 39, versículo 6. Quando você olha para a história da igreja, o próprio Cristo, os discípulos, os santos da igreja, todos eles madrugavam, todos eles faziam vigília, todos eles ficavam na conversação com Deus durante a noite. E isso é um segredo nos dias de hoje, que poucas pessoas entendem isso. E quando eu falo que poucas pessoas entendem, em qual sentido? No sentido de que a pessoa faz um empreendimento de madrugada, de orar na madrugada, de ficar na madrugada, mas ela não leva isso por concreto para a vida toda, é somente uma etapa da vida dela que ela faz isso. E quando você olha para a história dos santos, para aquilo que eles viveram, nenhum deles fizeram da madrugada uma etapa na vida, mas sim uma continuidade até a morte. De forma que qualquer santo que você pega aí, nenhum deles acordava tarde. Nenhum deles acordava com o sol saindo, todos eles já estavam acordados antes do sol sair. Eu quero levar você a entender isso nessa pregação. Então você pega um Santo Antônio de Pádua, a historiografia dele fala que toda madrugada ele se entregava a Deus. São Maximiliano Kolbe, nas cartas dele, nas conferências dele, a mesma coisa. Você pega um São Luís de Montfort, ele era um homem da madrugada. Um São Francisco de Assis, a mesma coisa. Um São Francisco de Sales, um São Bernardo, qualquer santo que você pegar. E o livro da Eclesiástico, ele traz esse concreto para nós, da madrugada. Fala aqui no versículo 6, ó. Desde o alvorecer, aplica o coração à vigília, para se unir ao Senhor que o criou, e ora na presença do Altíssimo. Abre a sua boca para orar, e pede perdão dos seus pecados. Pois se for da vontade do Senhor, que é grande, Ele o cumulará do espírito de inteligência. Então Ele espargirá como uma chuva palavras de sabedoria, e louvará ao Senhor em sua oração. O Senhor orientará seus conselhos e seus ensinamentos, e Ele meditará nos mistérios divinos. Ensinará Ele próprio conhecimento da sua doutrina, porá sua glória na lei e na aliança do Senhor. Palavra do Senhor. Meus irmãos, é aquilo que São Paulo fala em 2 Coríntios 4,16. Ainda que exteriormente a gente se desconjunte, o nosso homem exterior, o nosso interior, ele se renova dia a dia. Porque ele fala aqui, não miramos as coisas que a gente vê, pois são temporais, mas miramos as coisas eternas. Todo santo ele viveu a madrugada. Todo santo ele se posicionava na presença de Deus antes do sol sair. Então antes da cigarra cantar, do grilo fazer barulho ali, dos pássaros começar a louvar a Deus, aqueles homens eles já estavam posicionados no dia deles. É claro que muito difícil chegar num grau de uma Santa Catarina de Sena, que dormia aí meia hora a cada 2 dias, ou um São Domingos de Gusmão, que era 40 minutos por noite.
um São Francisco de Assis que passava as noites em claro, por isso ele se aniquilou, perdeu até visão, ficou debilitado na pele e no osso. Mas o chamado para a gente ter intimidade com Deus e para Deus aspergir, olha a palavra, como chuva, palavra de sabedoria no nosso intelecto, no nosso coração, para a gente viver a santidade, antes do alvorecer a gente tem que se aplicar à oração. Então você pega uma história aí de um São Francisco Xavier, que era 10 para meia-noite, faltavam as 3 dezenas do rosário para ele terminar o rosário dele durante aquele dia. A pessoa que acompanhava ele falou, deixa para amanhã. Ele falou, de jeito nenhum, preciso terminar hoje. Então ele aplicou as 3 dezenas ali, passou da meia-noite e já se manteve acordado. O que eu quero dizer para você? Os santos da igreja, eles ensinam que isso é uma dificuldade medonha a gente vencer o sono. Mas que quando você aplica a tua alma, como o Eclesiástico falou, a oração, fica na presença de Deus, e Deus começa a nos cumular, a gente começa a vencer essa canseira e ela não é mais limite na nossa vida. Porque o sono, ele é um limite, ele é uma barreira na vida espiritual de qualquer um, não é verdade? A gente toma um café da tarde ali, tende a gente sentir sono. A gente almoça, tende a acontecer o quê? Sentir sono. Sono, ele faz parte da nossa vida. Só que eu quero usar as palavras da Sagrada Escritura, mostrando para mim e para você, que a madrugada ela foi feita para mim e para você. O Salmo 62:2 fala: sois vós o Senhor meu Deus, desde a aurora ansioso eu vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Olha o que Davi fala no Salmo. Desde a aurora ansioso ele já buscava a Deus. Então o coração dele era dilatado na madrugada. Antes do sol sair, dos pássaros acordar, dos animais acordar para louvar a Deus, porque São João Crisóstomo ele fala isso. Tudo aquilo que Deus criou, toda a massa corpórea, todos os elementos já fica na presença dele. E ele explica isso. Por que que a gente sai à noite, a gente vê o céu estrelado, as estrelas brilham? Porque a massa de estrela não é uma lâmpada acesa, ela é uma rocha, segundo os astrônomos, né? Por que que brilha? São João Crisóstomo fala, para ficar na presença de Deus e adorar a Deus. Então os minerais brilham, os astros brilham, os elementos brilham, tudo fica na presença de Deus. E os santos da igreja, eles ensinam isso, a gente também precisa ficar. Só que com um detalhe, antes deles. Por isso que esse Salmo, versículo 7 fala: eu penso em vós no meu leito de noite, e nas vigílias eu suspiro por vós. Olha que loucura! Nós às vezes estamos dormindo e o Santíssimo está ali esperando nós. E o salmista fala: eu penso em vós lá no meu leito de noite. Ele não aguentava ficar no leito dele, Davi. Ele estava deitado e o coração dele estava dilatando, suspirando na vigília para ficar na presença de Deus. Era um homem da madrugada. Sabedoria 16:28 fala: é preciso antecipar-se ao sol. Olha o que a sabedoria vai falar: se antecipar ao sol, o sol não saiu, já estou na presença de Deus. Vos agradecer, é preciso adorar-vos antes do raiar do dia. Então isso é um segredo que nos dias de hoje as pessoas não entendem. É claro, gente, deixa eu deixar bem claro, né? Uma enfermidade, a gravidez, um nenê, é quase impossível a gente levar uma toada dessa, né? De ficar acordando na madrugada. A gente é chamada, eu brinco com a minha mulher disso aí. Ó, a Beata Ana Maria Taja era mãe de 8 ou 9 eu acho que era. Então o dia ela tirava para trabalhar e à noite, a hora que colocava todos os filhos para dormir, ela ia para a Bíblia e para Rosário. Tinha ali 4 horas batida, toda noite. É uma dificuldade, né? Complicado. Mas o Salmo 87:14 fala também, ó: desde a aurora vós eleva a minha prece. Sabedoria 16 falou que é antes do raiar do dia. Salmo 87:14 fala que é desde a aurora que a gente tem que elevar a nossa prece a Deus, ficar na presença de Deus. E Eclesiásticos 51:18 fala também: busquei abertamente a sabedoria na oração. Meus irmãos, toda ciência para a gente se manter espiritualmente é a gente crescer em virtude.
vencer o demônio, vencer o pecado, está na ciência da madrugada. 1 Macabeus 3,58, sede corajosos e estáis prontos desde manhã para o combate. Então o verdadeiro combatente, aquele que quer ficar na presença de Deus, aquele que quer vencer o diabo, o vício, tudo é quanto enfermidade espiritual, ele tem que estar na presença de Deus antes do sol sair. Isso aí é uma ciência que você não vê na vida de ninguém nos dias de hoje. Só que você vê na vida de tudo é quanto santo na igreja. Você pode pegar aí qualquer biografia completa. Você pega aí, por exemplo, uma Santa Bernadette, que eu terminei a biografia dela esses tempos para trás. Não é falado em nenhum momento que ela acordava à tarde, era sempre antes do sol, ela já estava na presença de Deus rezando. Quando a gente olha para esse mistério aí da madrugada, a gente vê o próprio Jacó, a luta dele foi que hora? De noite, na madrugada, que ele lutou com o anjo. Ele recebeu a graça dele na madrugada. A gente olha em Sabedoria 6,13 e fala: ela antecipa-se, que é Nossa Senhora, aos que a desejam. Quem para possuí-la se levanta de madrugada, fala aqui, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à porta. Olha que mistério. A sabedoria, a inteligência, a santidade, a disciplina espiritual para você não falhar, está na madrugada. Porque fala aqui, ó, ela se antecipa, você não vai ter trabalho, você vai encontrar a sabedoria sentada na porta. Porque na madrugada, na quietude da noite, você não escuta nada. Ainda mais aqui no sítio. Se lá na minha rua, 2, 3 horas da manhã que eu acordo, eu não escuto nada, é um silêncio mortal. Por quê? Porque esse horário foi feito para a gente dialogar com Deus. Deus ele deu esse horário de morte, é um horário que os padres da igreja, os padres do deserto chamam de horário de morte. Você não escuta mais barulho de mais nada, nem coruja canta nesse horário aí. 2, 3 horas da manhã por aí, é silêncio mortal, não tem mais nenhum bicho acordado. Os padres do deserto falam, esse horário foi feito para você conversar com Deus, porque nada. E isso é tão mistério que eu andei reparando isso, que nem o vento bate esse horário direito. Pelo menos comigo lá é assim. Eu não escuto nem as árvores balançar na rua. É um horário que Deus designou para aqueles que querem ficar com Ele. Tanto é que eu anotei aqui, ó, na vida monástica a oração se dá à meia-noite. Eles vão dormir antes das 8 da noite. A véspera na vida monástica é 3 horas da tarde, velho. A véspera, quando a gente faz a liturgia das horas, é 6 horas da tarde. Na vida monástica é 3, 4 horas da tarde, já é a véspera. Porque 7, 8 horas eles estão indo dormir, meia-noite acordam, depois de 2 em 2 horas eles vão acordando e fazendo oração. Por quê? Porque é o horário de conversar com Deus. E o Salmo 59,9 fala: desperta minha alma, desperta, eu quero acordar a aurora. Santo Ambrósio ele fala isso. O que é acordar a aurora? O que é a aurora? O sol está saindo, é aquele clarão que vem de encontro com nós. Isso aí é a aurora. O salmista fala aqui, ó, a alma tem que estar desperta para você acordar a aurora e não ela acordar você. Você não tem que olhar na janela e ver ela no horizonte. Ela tem que ver você posicionado na presença de Deus. Santo Ambrósio fala. Então a disciplina espiritual para a gente conseguir ter leitura, para a gente conseguir rezar, para a gente não pôr a mão no arado e voltar atrás, está na ciência da madrugada. A madrugada ela foi feita para nós. A gente olha aqui, ó, em Marcos 1,35, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Santo Ambrósio fala dessa passagem de Cristo. Tendo se levantado muito antes do amanhecer. Santo Ambrósio fala, nota essa palavra do evangelista, muito antes do amanhecer. Por quê? Porque era a vigília da madrugada. Os discípulos dormiam, ele estava acordado. Cristo já estava acordado. Isso é uma ciência que ninguém entende hoje. Ainda mais pessoas que não estão na posição que nós estamos, privilegiada de viver da missão, onde você pode adequar os teus horários. Pessoas que trabalham numa firma e que tem grupo de oração e que estão em comunidade, muito difícil elas alcançar a santidade sem a madrugada, porque elas têm um trabalho cotidiano. Muito difícil elas alcançar isso aí.
Quando a gente olha para esse mistério do diálogo com Deus, quando São José foi avisado pelo anjo? Foi na madrugada. Aí São João Crisóstomo fala: quem vive a madrugada entra nos mistérios e nas vias da contemplação, tem os sentidos purificados, a comunicação com Deus é plena e ela tem uma vida interior. Olha que palavra, que palavra. E aí São Bernardo ele vai dizer: por isso há muitos canais dentro da igreja, porém poucos reservatórios. Então São Bernardo ele fala a respeito da madrugada. Quantos canais tem dentro da igreja? Quantas pessoas servindo dentro da igreja? Mas poucos reservatórios. Pessoas que não têm bagagem, não têm conteúdo, porque não têm convivência com Deus. Irmão, a hora que você acorda com o sol estralando assim, você começa a querer rezar, a tua mente não consegue ficar centrada, porque o barulho do dia não deixa você ficar na presença de Deus. É muito difícil. Você reza totalmente desconcentrado, desestabilizado. A madrugada ela foi feita para você se concentrar em Deus. E é aí que a gente entende a frase de Santo Efrém: há muita fumaça e pouco fogo dentro da igreja. Muita gente que só faz fumaça dentro da igreja, mas fogo interior, combustível, lenha para queimar tem pouco, porque pouca gente madruga. E quando a gente olha para São Lucas, no capítulo 4:42, 5:16 e 6:12, ele cita que Cristo se retirou para orar na madrugada. E aí Santo Ambrósio ele fala: por que ele cita tudo isso? Porque Lucas era médico e ele sabia qual era a medicina que precisava ser aplicada no meu coração e o teu. Qual? A retirada para orar na madrugada. Por isso que ele cita tantas vezes Jesus falando isso, fazendo isso. O Evangelho de São Marcos a mesma coisa, mas ele fala: Lucas era medicinal, ele foi médico. Por isso que ele cita a madrugada tantas vezes assim, para que eu e você adentrem nesse mistério. Que aí São João da Cruz vai dizer: na noite é que nós vemos a manifestação de Deus na nossa alma. Olha que mistério. Aí a gente tira aquela conclusão de São José, que ele fez mais para Deus dormindo durante a noite do que qualquer santo na igreja acordado. E as pessoas falam: mas como assim dormindo? Se ele estava dormindo, ele não estava vigiando. O Salmo 126, versículo 2 fala: é inútil acordar de madrugada e ganhar o pão sofrido. Deus dá aos seus amados até durante o sono. O sono de São José não era um sono, o padre Antônio Vieira vai dizer isso, um sono como nós temos, carnal, de dormir. Era um sono de vigília, o coração dele palpitava. E ele aplica aquela passagem de Cântico 5:2. Eu durmo, mas o meu coração está velando. Eu durmo, mas o meu coração te vela. E ele aplica também o Salmo 15, versículo 7 a São José: bendito seja o Senhor que me aconselha, porque mesmo na noite o meu coração ele exorta. Era um homem que o coração dele era igual ao de Davi, era dilatado na madrugada. Então ele era exortado, o anjo vem dele na madrugada, de noite. E que detalhe, hein? Não vem Nossa Senhora à noite, vem São José, que foi dada ao homem essa virilidade da madrugada. A gente é chamada madrugada. E Isaías fala no capítulo 26, versículo 9: minha alma vos deseja durante a noite, e o meu espírito vos procura desde manhã. Olha que mistério que Isaías fala. A alma apaixonada por Deus, ela não tem descanso, irmão. Aquele que é o cavaleiro da Imaculada, aquele que quer ficar na presença de Deus, ele tem que ter o gás da madrugada. Aí o padre Antônio Vieira fala: os dias fez Deus para nós, as noites foi para ele. Os dias para a ocupação do corpo, as noites para os retiros da alma. Os dias para o exterior e aquilo que é visível, por isso são claros. E as noites para o interior e invisível, e por isso a noite é escura, ele fala. Olha que mistério. A noite foi para a gente empregar o nosso intelecto naquilo que é invisível, que é Deus. E é por isso que a noite é escura, para que eu e você dilata o nosso coração com Ele.
E é por isso que Santo Agostinho faz a referência à Santíssima Eucaristia. Por que a gente não vê um pedaço de carne pingando sangue? Porque ele está escondido. E Santo Agostinho questionou, por que ele se esconde? Porque ele quer ser procurado. Ele quer ser procurado. É na noite, é na madrugada que a gente vê aquilo que é invisível. E quando a gente olha em Josué 5,13, ele sai de noite para rezar. E é no meio da noite que São Miguel aparece para ele. Olha que mistério. E aí, meu irmão, quem reza na madrugada, os padres da igreja vai dizer isso aí, Deus está pronto para te ajudar a todo momento. É por isso que na luta que ele entrava com os caras, foi no meio do dia, ele faz o sol parar. Deus para o sol para dar a vitória para ele. Sabe por que Deus para o sol? O padre Antônio Vieira fala, porque Deus para o sol de dia para ele poder vencer, porque à noite ele entregava para Deus. A noite dele era na presença de Deus. Então, ai meu Deus do céu, o cara ficava consumido. Por que São Pedro foi liberto? Que hora? De noite. São Paulo e Silas, que hora que eles foram libertos? De noite. É na noite que Deus fala comigo e com você. Aí o Salmo 41:9 fala: conceda-me o Senhor de dia sua graça, para até sol, e de noite eu cantarei e louvarei o Deus da minha vida. Por quê? Porque à noite você está entregando para Deus. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei a tomar posse na madrugada na minha vida, irmão, nunca mais eu parei dentro da igreja. Tá certo que Deus pega daquilo que a gente era do mundo e Ele transforma para Ele. Eu era uma pessoa da madrugada, eu sempre trabalhei de madrugada, eu fazia ceasa 3 vezes por semana, então acordar 4, 5 horas da manhã para mim não era nada. Então Deus pegou isso e me modelou, mas eu fui entender esse mistério há 4 anos atrás. Eu já acordava de madrugada, mas a madrugada que eu acordava era 4h30, 5 horas da manhã, o padrão, isso aí é padrão. Mas depois que eu saí da fraternidade, que eu não usava mais do apostolado todo dia até 10, 11 horas da noite ali, ó, você vai deitar moído, moço, não tem carcaça que aguenta isso aí. Depois que acabou isso aí na minha vida, que eu tô com os meus filhos, o meu horário de dormir em casa é 8h30. No máximo 9 horas. 2 horas da manhã, faz 4 anos que eu não uso despertador, eu só uso um despertador se eu tiver numa missão para evitar, né, algum compromisso aí, pisar na bola com os outros. Eu não uso despertador na minha casa. É incrível isso aí, irmão. 2 horas da manhã, parece que vem uma nuvem, engloba meu quarto e fala, levanta, levanta, e aí eu levanto e não durmo mais, meu irmão. Aí dá para mim ler 9 livros diferentes, nesse espaço de tempo, e rezar igual maluco. Depois que eu entendi essa ciência das 2, 3 horas em diante da manhã, meu irmão, minha vida espiritual mudou. Tô te dando testemunho, não é para me agavar, pelo amor de Deus, Deus sabe disso, que eu não quero isso para minha vida. Qualquer passagem que você me der da Bíblia, eu destrincho ela para você, porque Deus começou a me dar sabedoria na madrugada, aquilo que nós lemos aqui em Eclesiástico. Então a gente precisa entender, tudo aquilo que é feito cedo, acaba cedo. Eu olho para um sítio assim, eu lembro da história que a minha mãe contava. Eles tinham um sítio vizinho, quando ela era criança, que ela tinha 8, 9 anos de idade, que ela ia para a roça carpir café. O sítio vizinho era de protestante. Então o meu avô era muito doido, ela fala. 4 horas da manhã esse velho subia com marmita e os 5, 6 filhos, porque ele teve 12 filhos. Um morreu, ficou 11. Subia com a ninhada de filho, carpir café, 4 horas da manhã. Ela falava, eu tinha até medo, eu era criança, eu não enxergava o chão na frente. Só que 9 horas da manhã nós já tinha acabado tudo que tinha para fazer no sítio. E era esse horário que o vizinho protestante ia. A hora que o sol está estralando. Você sabe como é que é trabalhar debaixo do sol? 9 horas da manhã ele estava almoçando, parando. É claro que ainda vai trabalhar durante o dia, mas serviço picado, leve, você está entendendo? Limpar uma casa, aguar uma plantinha aqui e ali. Mas o bruto, aquilo que era difícil, aquilo que precisa de massa, o meu avô fazia essa ciência, era na madrugada.
Por isso que você pega uma pessoa do interior, uma pessoa de sítio, 7 horas da noite, um velho, ele está dormindo 8 horas. Se bem que os velhos hoje tudo não presta. Mas naquela época prestava, 8 horas estava dormindo, 3 horas estava acordado fazendo café. É ou não é assim? Tinha muito mais saúde, disposição, firmeza e estrutura. Família sempre erguida de pé, porque madrugava. Família do protestante saía 9 horas, chegava às 6 da tarde, tudo moído. O dia não era aproveitado, trabalhava no calor do sol. O que eu quero dizer para você? Deus fez a madrugada para te dar um tesouro de bênção. Tudo que você faz cedo, você acaba cedo. Tudo que você começa mais breve, você termina mais breve. E assim é na vida espiritual. Quando eu pego meus livros para ler 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, Deus abre a minha mente, que Ele não abre durante o dia dessa forma. A madrugada ela foi feita para você conversar com Deus. E é na madrugada que Cristo entra na alma. Primeiro nascendo e segundo ressuscitando. Que jeito nascendo? Ele nasce aonde? Numa caverna. Quando você entra nessa caverna, que São João da Cruz ele chama de caverna de pedra. Quando você entra na madrugada, que é a simbologia da caverna, que você entra numa caverna é tudo escuro. E para conversar com Deus, Deus transforma o teu coração. E quando você sai dessa caverna, você sai ressuscitado, porque Cristo ele nasce no ponto zero, na meia-noite. Antes do cantar do galo, Cristo nasce. E ele ressuscita antes de sair o sol, tudo feito na madrugada. E aí os padres escrevem aqui, para ele entrar em nossa alma, primeiro você deve ir para a caverna e depois sair delas. Um exemplo disso, 1 Reis 19:9. O que Elias faz para receber a graça? Primeiro ele entra naquela caverna, ele passa a noite inteira na presença de Deus naquela escuridão. A hora que ele sai da caverna, Deus manda aquela nuvem para ele, Deus vem com a brisa suave, Deus dulcifica o coração daquele homem. Outro exemplo disso, Marcos 16:1. Muito cedo a palavra fala ali na ressurreição de Cristo. Antes do sol sair, as 3 Maria foi lá no sepulcro para encontrar Cristo. Olha como que o coração daquelas mulheres estava explanado, estava dilatado para a madrugada. Que mistério! Aí o padre Antônio Vieira ele fala isso. Por que ele resolve despertar na madrugada, ressuscitar na madrugada? Porque ele quer ser procurado na madrugada. Ele quer aparecer na tua alma na madrugada. E quando aquelas mulheres vão atrás dele, ele confirma. E aí Jó fala no capítulo 38, versículo 7. Aonde você estava, Jó? Deus pergunta para ele. Quando os astros das manhãs, todos eles juntos me louvam? Por que Jó entra na aflição? Deus depois cata ele no final do livro inteiro. O livro de Jó tremendo, eu estou relendo ele. Deus fala, aonde você estava, Jó? A hora que todos os astros, constelação está adorando eu, cadê você? Você está dormindo? Que loucura, hein? São João Crisóstomo fala isso, as estrelas não dormem para brilhar na presença de Deus. Sem encontrar a estrela d'alva, São João Crisóstomo fala que é a prefiguração de Nossa Senhora, aquela que mais brilha. A tarde está começando a cair, se você sair ali, a hora que a lua aparecer, você vai ver um astro maior ali, é a estrela d'alva, é a presença de Nossa Senhora. São João Crisóstomo fala, que loucura, a estrela d'alva não dorme, é a primeira a brilhar para ficar adorando a Deus na madrugada, as 3 Marias na madrugada também, e você está dormindo, e o Zé está dormindo, as estrelas estão brilhando aqui nessa imensidão, e o Zé está dormindo, mano. E aí ele destrincha aqui, a madrugada tem 3 tipos de louco. Primeiro conjunto de louco é os anjos. Eles não dormem, está na presença de Deus, louvando e adorando. Por isso ele está no céu ímpero, 3º céu. Segunda propriedade de louco, de conjunto de louco, as próprias estrelas e astros. Elas brilham a noite toda na presença de Deus, porém elas estão no firmamento, é o 2º céu. E o 3º tipo de louco, as 3 Marias.
As três Marias, isso é, todos os santos da igreja, que ama a Deus, que fica na madrugada com Ele. Detalhe, estão no primeiro céu, que é a terra. Quando a gente olha para as três Marias, elas entram naquela caverna procurando Cristo. O padre Antônio Vieira vai dizer: elas entram na caverna e saem ressuscitadas. E aí ele diz: que mistério! Elas concorrem com os próprios anjos e as estrelas para encontrar o Mestre. Elas foram no sepulcro crendo que Cristo estava morto, e mesmo assim foram. E eu e você sabe que Ele está ressuscitado, ressurreto, e a gente não busca Ele. Elas foram sem saber que Ele estava ressuscitado. Olha que loucura! E foram buscar o cadáver. Cadê o cadáver? Se tiver fedendo, a gente quer. E eu e você sabe que Ele não está assim, que Ele está ressuscitado, e a gente não busca Ele. Só uma paulada na cabeça nossa. E o padre Antônio Vieira fala: que amor que é esse que Cristo tem por mim e por você? Ele adianta tudo, Ele resolve ressuscitar na madrugada, porque Ele não vê a hora de encontrar você. Ele não deixa o sol sair primeiro, com o maior astro, o sol que foi adorado pelos romanos, pelos gregos, pelos persas, pelos babilônicos, os incas, os índios. Todos esses povos pagãos adoraram o sol como um deus. E Cristo fala com Ele mesmo: eu saio antes do sol, porque eu amo eles, eu quero estar com eles o mais rápido possível, cumprindo com aquilo que está lá em Cântico 8:7, o amor mais forte do que a morte. Ele não deixa a morte ficar dominando ele, ele sai antes da madrugada. Daí o padre Antônio Vieira fala: há necessidade de sacrificar todas as madrugadas por amor daquele que tanto nos amou. As três Marias, elas entenderam isso. Como diz o Salmo 118, versículo 148: os meus olhos voltam para ti antes da aurora, para meditar a tua palavra. Olha que mistério que a madrugada é. Olha o tanto de citação bíblica que fala da madrugada. E aí Santo Ambrósio fala: por que os olhos? Porque os olhos são a queda da madrugada, porque eles se fecham. Por isso que Cristo fala o olho é a lâmpada. Ele não fala o olho é a lâmpada só no sentido das duas últimas palestras. Ele é a lâmpada do teu corpo. Se você não aguenta ficar com ele aberto, meu irmão, você fecha, você dorme. Você dormiu, rodou. O que aconteceu lá que eu já falei em Atos 20? Fechou o olho lá, sentado no canto da janela, caiu, meu irmão. Fechou o olho no Horto das Oliveiras, você caiu também. A madrugada foi feita para nós. O Salmo 115:12 fala: é precioso aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Os olhos de Deus vê os olhos de seus santos, que sacrificando seus olhos, matando o sono, morrem para a sonolência. Padre Antônio Vieira vai dizer. O Salmo falou isso aqui, ó. É precioso aos olhos de Deus os nossos olhos, porque Ele vê o esforço, o dilatar da tua pupila para se manter acordado na presença dEle, e Ele vai recompensar. E aí Dionísio Cartusiano, ele diz: na madrugada está a nossa alma mais hábil para a oração e a contemplação. Por isso Davi dizia no Salmo 55, versículo 4: estou temendo desde que desponta o dia. Davi já temia antes de despontar o dia, porque ele queria ficar na presença de Deus. Ele não aceitava o dia começar antes dele ficar na presença de Deus. Dionísio Cartusiano, ele vai dizer. Mas o padre Antônio Vieira continua destrinchando a madrugada para nós, porque o homem era ciência. Ele fala: entenda uma coisa, o maná só caiu do céu na madrugada. O maná não caía 9 horas da manhã, 6 horas da manhã. O maná não caía meio-dia, 3 horas da tarde. O maná não caía 5:30 da manhã, não caía. É na madrugada que caía. E notem, Sabedoria 16:27, nem o fogo podia devorar o maná, porém quando ele era aquecido com o menor raio do sol, ele já se derretia todo. O livro da Sabedoria fala. Se você acendesse uma fogueira e colocava ele como um marshmallow, ele não derretia, mas a hora que o sol vinha, evaporava, acabou. O que você pegou tinha que ter pegado. Por quê?
Porque a bênção que cai do céu é durante a madrugada e não durante o dia. Para Deus encher. Para Deus encher nosso coração, meu irmão, com maná vindo do céu. Eu sou o maná vindo do céu, eu sou o pão vivo que desce do céu. É na madrugada, porque a hora que saiu o dia já acabou, meu irmão. A hora que saiu o dia, o galo já cantou, o porco já rosnou, o cachorro já latiu, o grilo já está fazendo barulho, a cigarra já está mostrando que vai fazer calor. E você vai rezar essa hora? Não, você já está morto, você já acordou morto. E é o que Santo Atanásio vai dizer. Que honra, ele fala, competir com o sol para ver quem vai nascer primeiro. Nossa senhora, moço. Eu já começo a ficar inflamado, já começo a ficar muito louco, mano. Como eu gosto da madrugada. Que honra competir com o sol para ver quem vai nascer primeiro. Ou o sol para dar luz ao mundo, ou os homens para dar graças a Deus. Senhora, moço. Davi desafiava o gigante na terra, e eu e você precisa desafiar o gigante do céu. Davi desafia Golias, não é um pangaré igual nós. Eu desafio aquele que nasce, que desponta no oriente e vai para o ocidente, que é o sol. Eu vou nascer primeiro que ele, eu vou adorar a Deus primeiro. Como diz o Salmo 18, versículo 6, o sol dá saltos como o gigante para percorrer os seus caminhos. E ele dá mesmo. Nasce ali, né? Nasce lá e vai morrer lá, ó. Já está começando a ficar a aurora de novo ali. Dá salto, como o Salmo diz, igual o gigante percorre o caminho, e eu e você. O que nós estamos percorrendo? Qual é o caminho que nós estamos percorrendo? É aí que você entende aquilo que São Paulo fala em Efésios 4, 26. Não se põe o sol sobre vocês, não dê lugar ao demônio. O sol não pode se pôr ou nascer primeiro que eu e você. São Paulo está querendo dizer isso aí. Porque senão você vai dar lugar ao diabo. Satanás, ele olha para quem acorda à tarde, para quem acorda às 11. Eu conversava com um irmão essa semana que fui dar formação na comunidade dele, ele falava isso, eu acordo grog, eu não sei o que acontece, eu não tenho ligeireza para ler, para rezar, fica grog, como se estivesse bêbado. Eu falei, é o demônio. A pessoa não entende, fala, não é, ele está enganando o céu, uai. Sabe por quê? Porque se fosse para ganhar 10 mil por mês, você acordava firme, você tinha rigidez. Se fosse para quando você era do mundo, vamos para o carnaval, vamos para a prainha, vamos para o baile, vamos para o inferno, você acordava e tinha força. Mas quando é para ir para Deus, o cara não tem, você vai falar que não é o Satanás? E aí Santo Agostinho fala, nem o demônio dorme, e você está dormindo? Eu vou falar para você... É violento isso aqui, cara. Eu vou falar pra você, se eu acordar depois do sol, pra mim o meu dia já perdeu, mano. E aí ele diz aqui, ó, o sol nasce e se põe. Eu começo meditando e termino contemplando. Meu irmão, quem é de Deus é essa pegada aí. Salmo 109, versículo 3. Das minhas entranhas te gerei antes da aurora. Deus, ele gera eu e você antes da aurora. Não pensa que esse monte de passagem bíblica aqui que eu estou citando, se eu tirei de Padre Antônio Vieira, não, isso aqui eu estou caçando faz muitos anos, juntando tudo que fala da madrugada na Bíblia. Ainda falta coisa ainda, porque tem muito versículo falando para mim e para você ficar na madrugada. Olha que palavra, Salmo 109, versículo 3, das minhas entranhas eu te gerei antes da aurora. Ele gera os santos da igreja, um São Geraldo Magelo, um São Francisco, um Santo Antônio, um Santo Antonino, um São Domingos, qualquer santo, Deus gerou antes da aurora. Na madrugada, os caras ficavam na madrugada na presença de Deus. Os caras não ficavam com o solzão aqui, ó, queimando a carona, quem faz isso é protestante. O dia é para aquele que é padrão, a madrugada é para aquele que não quer estar com o padrão. E agora Santo Agostinho bate, hein? Que esse homem, ele ficou na madrugada. Não é à toa que a gente olha a imagem dele, está segurando o coração, pegando fogo aqui, ó. O coração era inflamado, agora ele vai bater em nós. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. É vergonhoso para um cristão
se o raio do sol lhe achar na cama. É vergonhoso Santo Agostinho está falando aqui. Calma, não acabou de bater. Deus cria as aves, porém não morre por elas. No entanto, são as primeiras a adorar, quem diga o galo. Criou ave, passarinho, bem-te-vi, maritaca fazendo barulho, enchendo os piquá. Criou tudo isso aí, mas ele não morreu por elas. Elas não têm intelecto, não têm alma, são irracional e morre já acabou. Embora, não sei se tem algum pai de pet aqui, mas quem diga o galo. E aí ele fala aqui, ó, o mar, o rio, as cachoeiras se locomovem a todo segundo, meu irmão, as águas não param. Até o vento faz a água da represa parada balançar. Santo Agostinho fala, elas estão adorando a Deus, todos os elementos. As nuvens de um lado para o outro passeia. O vento, as folhas da árvore balançam. Se enche, os animais cantam, os animais batem palma para Deus. E eu e você está dormindo. As formigas não param, aquilo que Provérbios 6:12 fala, o inverno, antes do inverno chegar, elas já fizeram provisão, elas não param. Se tiver ninho de formiga por aqui, e você sair na madrugada andando, elas vão picar o teu pé, elas não param, elas estão adorando a Deus na madrugada, e eu e você está dormindo. E agora eu vou bater, não sei, porque isso aqui foi eu que escrevi também. Na madrugada o guarda está na guarita, eu encontro caminhoneiro na rodovia, tem quem está no hospital trabalhando de enfermeiro ou operando o bucho de alguém, tem até estudante de esquerdista retardado estudando para passar numa prova, o piloto está no avião lá na altura do céu, vazando a madrugada, trabalhando por coisa vil, e eu e você está dormindo. Aí você pega a Beata Agreda, ela fala que Nossa Senhora, no dia, quando ela concebeu Cristo no ventre do Espírito Santo, por dia ela fazia 300 genuflexão. Nós não conseguimos rezar 2 rosários que daria 300 Ave Maria. Ela fazia 300 genuflexão no chão. Toda hora ela estava adorando o menino Jesus. Só aqui, ó, batendo o joelho no chão 300 vezes, moço. Sem contar aqueles que madrugam para ofender a Deus. As prostitutas, os adultos, o povo na boate, nos bailes, os satanistas para fazer sacrifício, aqueles que ficam madrugando também fazendo coisa errada, prostituição. Tem gente que madruga para ofender a Deus e eu e você não consegue madrugar para louvar. Não tem alguma coisa errada aí? Detalhe, gente, eu volto lá no comecinho, isso não é um empreendimento temporário. Nenhum santo fez esse empreendimento temporário. Uma quarentena, 30 dias, uma novena, uma vigília, alguns dias. Não, foi perpétua a vida deles inteira. Vamos voltar lá no Horto das Oliveiras, vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? Cristo fala para aqueles 3 morcegos. A madrugada foi feita para a gente. Você começa a meditar na madrugada, no mistério da madrugada, Mateus 26:74. O canto de um animal irracional converte Pedro. Você já parou para pensar nisso aí? Um animal que não tem alma, cocoricó, converteu o cara caiu em lágrimas, ele lembrou que Cristo falou. Antes do galo cantar, etc e tal, você vai me negar 3 vezes, filho. Um animal irracional bate asa e canta na madrugada acordado, e ele sonolento, ele é convertido por um animal irracional. E aí Deus faz essa pergunta para Jó, 38, versículo 36. Quem deu instinto ao galo? O bichão tá ali, ó, aquele galão ruivo ali, preto ali, o bicho domina ali, ó. Você vê a pancona dele andar ali? Ele domina a área ali, meu irmão. Quem que deu instinto? Deus está perguntando para Jó. Quem que deu sabedoria? É irracional. É a mesma coisa que Deus está batendo no peito falando, é eu que dei instinto. Esse galo daqui séculos e séculos vai converter o chefe da igreja com um canto só.
Na madrugada, para ele entender que ele tinha que estar na madrugada. Aí que você entende a carta de São Paulo dizendo: desperta tu que dorme, que Cristo vai te iluminar. Ô meu irmão, você é chamado a entrar nessa ciência. Escuta que esse pangaré está te falando. Ninguém prega isso hoje. O povo prega algo momentâneo. Um empreendimento aí, igual os caras fazem na internet, os institutos. Muito bom. Mas você não pode ser locomovido por um celular que fica ali parado, você olhando uma tela colorida. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você olhe aqui, ó. Ó o mistério ali, na madrugada. Entra na caverna, como ele nasce no meio do escuro na caverna, ele sai dessa caverna na ressurreição. Quer ressuscitar com Cristo, ficar firme na fé e nunca mais voltar atrás? O nome disso se chama madrugada. E ele fala em Lucas 12:38, bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar encontrar ele vigiando. E se vier na segunda, ou se vier na terceira vigília, encontrar eles vigilante. Bem-aventurado, ele fala aqui. E aí eu estava olhando isso, existe 4 vigílias da alma. A primeira das 6 da tarde até as 9 da noite. Isso é o primeiro amor. Das 6 da tarde até as 9 da noite, você vê isso aí em grupo de oração. Isso é a primeira vigília da alma. Isso aí qualquer um faz. A minha vida inteira de conversão eu fiz. Eu não falava que eu saía todo dia de casa. Das 6 da tarde até as 9 da noite, qualquer pangaré faz. A segunda vigília, que é embasado naquela parábola que Cristo faz, é das 9 da noite até meia-noite. Aqui os padres vão dizer a noite escura, é a peneira, pois este horário o mundo ainda está acordado. Isso a gente vê no trânsito, a gente vê nas ruas. Isso traz inquietação na alma, mas é a segunda vigília da alma, das 9 à meia-noite. A terceira é da meia-noite às 3 da manhã. Aqui eles dizem, você começa a ter clarividência dos seus próprios pecados. Por isso que ele entrou no Horto das Oliveiras. Ele sofre todos os pecados da humanidade. Por que o corpo, volto aqui na segunda palestra, por que o corpo dele goteja sangue, vira uma chaga de sangue? Não foi só no rosto, foi o corpo inteiro. Os padres da igreja vão dizer que até a panturrilha de Cristo suou sangue. Porque ele chora os pecados ali de toda a humanidade. Quando você começa a fazer uma vigília da meia-noite às 3 da manhã, pegar firme nesse horário, Deus vai começar a mostrar os teus pecados passados, que você precisa expiar. Você confessou, Deus te libertou, mas você precisa expiar. Precisa expiar pensamento impuro. Precisa espiar sonolência, adultério, fornicação, pornografia, o olho mal que você empregou mal, teu ouvido que você ouviu abobrinha, conversa à toa. Nesse horário da meia-noite às 3 da manhã, Deus vai te dar a clarividência dos teus erros. Você vai chorar. Você vai chorar e vai falar, rapaz, eu não tinha esse entendimento, Deus está me mostrando, não sei porquê. E aí existe a quarta, que é das 3 às 6 da manhã. É o quarto sono, é a hora de mais dificuldade. Por que quando o despertador desperta para aquele que precisa estar cedo no serviço, ele tem vontade de ficar na cama? Porque as pessoas não têm costumes antigos de falar, eu estou no quinto sono, estou no quarto sono, rapaz, dá vontade de ficar na cama. O negócio desperta, eu viro para um outro lado, adianto mais 10 minutos. Desperto, eu adianto mais 10 minutos, até eu pegar pique para levantar. Porque esse é o horário mais pesado dos teus olhos. Se você acostumar o teu corpo nesse horário, é difícil, só que Deus te dá isso aí. Para isso aí tem uma ciência também corporal. Você não pode comer muito, você não pode beber muito, você tem que comer e beber com sobriedade antes de dormir. Tem que saber se alimentar, porque senão você não acorda de madrugada, meu irmão. Você acorda indisposto, indigesto, você acorda com dor de cabeça, você acorda podre. Você não tem como ficar na presença de Deus. Esse é o horário mais pesado para os olhos. E aqui o Senhor chama não de bem-aventurado, mas Ele chama felizes.
como nós lemos aqui nessa palavra. Feliz se eu encontrar aqueles que vier na madrugada vigiando. Ele já não chama mais de bem-aventurado, ele chama de feliz. Por quê? Porque você começa a ser gerado na noite. A noite ela foi feita para tampar a tua visão corporal e você não enxergar mais. Já não está ficando meio esquisito ficar aqui com essa escuridão? A noite é a mesma coisa, porque ela foi feita para você ver Deus. E aí Jó fala no capítulo 33, versículo 15: quando o sono cai sobre os homens e que estão dormindo em seus leitos, Jó fala, então Deus abre os ouvidos dos homens. Olha aí que mistério. Isso aqui é mistério puro, cara. Quando o sono cai sobre os homens e que estão dormindo em seus leitos, está cada um na sua cama, então Deus abre os ouvidos dos homens. Que jeito que abre o ouvido? O que é isso, abrir o ouvido? Ele entra na tua alma e ali ele faz morada. Aquela passagem do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar. Ele fala no Evangelho também: eu vou entrar com meu pai e vou ceiar com ele. E aí que a gente entende aquela passagem escatológica: um vai ser tomado do leito e o outro vai ser deixado. Dois vai estar dormindo, ele fala. Um vai ser tomado e levado e o outro vai ser deixado. Quem que vai ser deixado? Quem está dormindo. Quem não vigiou, meu irmão, quem não ficou na presença de Deus vai ser deixado. Não tenha dúvida disso aí. Não é eu que estou falando, é Jesus, ué. O outro vai ser levado. Por quê? Porque ficou na presença de Deus. Ficou na presença de Deus. Deus quer que eu e você fiquem na presença dele. Ninguém mais prega esses baratinados nos dias de hoje, porque ninguém quer fazer isso também. Então campanha, meu irmão, é fácil empreender. Fazer uma campanha para arrecadar tijolo, pedaço de pau, barra de ferro, é fácil você empreender, você meter uma rifa e mandar bala. O problema é você dar procedimento à obra. Acabamento. O acabamento na casa não é o mais difícil? Você está entendendo? É igual casar. Quem casou de novo sabe disso. O básico ali que você vai pagando é fácil. Mas as coisas começam a aparecer e dinheiro vai voando igual água. É o acabamento para dar término nisso. Então a gente empreender algo para a gente começar é fácil. O problema é a gente dar término, a gente manter. E eu digo, testemunhando para você, eu não lembro qual foi a última vez na minha vida, de quando eu me converti, de que eu acordei a hora que o sol estava pegando eu não lembro desse dia aí, não aconteceu isso aí comigo. E mesmo sem acontecer isso comigo, eu caio e falho. Imagina se eu faço igual Santo Agostinho falou, que vergonha, eu acordo com o raio do sol queimando, eu falando assim, eu acordei primeiro, eu estou com Deus, você não. É B.O. Deus convida eu e você para estar na presença dele. É aquela história de São Bento com Santa Escolástica. Ele vai visitar a irmã. Foi batendo 5 horas da tarde, que ele bateu os olhos e ele viu o sol indo embora e falou, tem que ir. A irmã dele falou para ele, mas por quê? Faz 1000 anos que você não vem aqui? Passa a noite aqui no mosteiro. A minha regra de oração não permite isso, só a palavra do homem. Os meus irmãos me esperam, eu tenho que dar testemunho, boa obra, eu tenho que ser espelho, eu tenho que ir. A irmã dele falou, você não vai, cara. Eu vou. Aí a gente já sabe o final da história, né? Porque a mulher também era violenta, ela só fez isso aqui, ó. A água caiu. A água caiu e não teve como o homem ir embora. Ele falou, você vai se ver com Deus por ter privado eu de voltar para minha cela. Porque o homem ficava na presença de Deus. O homem ficava na presença de Deus. Torna a dizer para você, qualquer bibliografia de santo que você pega, todos eles madrugavam. Todos eles ficavam na presença de Deus. Todos eles. Antes do sol sair, como nós lemos aqui, ó, em inúmeras passagens. Sol não sai, eu já estou com Deus. Torna a dizer para você, é um empreendimento, é uma empreitada.
Tem gente que faz uma empreitada para construir, outros para fazer faculdade, outros para ter um terreno, outros para comprar uma caminhonete do ano. Esse empreendimento é para entrar no céu. Vale todo esforço. Não tem aquela passagem bíblica? Eu estou contando todas as lágrimas que caiu do teu olho. Toda ramela, toda lágrima que caiu do olho na madrugada. Toda dificuldade veio estourada no rosto, olheira, inchaço no rosto, o olho vermelho de você ficar na madrugada se esforçando. Deus está contando todas essas lágrimas Ele está colocando no odre dele, como a palavra fala. Por quê? Porque Ele está vendo que ali existe alguém que ama Ele, que não deixa nem bicho acordar primeiro. Eu acordo primeiro que o bicho. Todo santo tinha essa pegada aí. Paciência. Nos dias de hoje a gente tem que ser estratégia. Torna a dizer para encerrar. Comer bem no sentido de saber se alimentar com sobriedade, porque é um pecado de gula. Não adianta eu encher a pança de noite, dormir estufado e depois não aguento acordar, meu irmão. Você está sonolento, você está pesado. Você vai ser pesado da balança, não vai dar. Você não vai acordar. Uai, o padre Júlio Maria Lombardi, ele não tinha um voto. Óbvio, Santo Afonso de Ligório, ele fala isso, que não se deve fazer voto, que não é toda hora que você pode sair fazendo voto, não é aconselhável. Por quê? Igual você estava falando, né, irmão, da camisa. Eu não sei se eu faço essa empreitada, porque eu não sei se eu dou conta. Então você tem que medir os alicerces. Não sai fazendo voto não, porque senão depois você vai se ver com Deus. Porque uma vez que você fez, você tem que ser firme. O padre Júlio de Maria Lombardi, ele tinha esse voto. Despertou, a história dele fala que ele se jogava da cama, mano. Se jogava da cama. Então ele caía no chão, enfiava a cara no chão lá e não estava nem vendo. Era como ele estava dizendo assim, ó, aqui não. Aqui não tem essa não, que nós vamos acordar, que nós é violento. O homem era violento. Tinha voto, é aquela história de São Jerônimo. É o pecado da preguiça. Se você rola para um lado e para o outro, você já era para ter despertado, você pecou por preguiça, um dos pecados capital. Você, em vez de acordar com o anjo da guarda, ele fala, você acordou com Satanás. O Satanás acordou do teu lado. Você já acordou mal, que desgraça de vida, ele fala. Então a gente tem que fazer um empreendimento. Qual é o meu? Que eu faço hoje? E que isso não me deixa cair. Se chama café. Uai, irmão. O inimigo não é astuto? Eu vou ser astuto também, mano. Você está entendendo? Então o meu cafezinho eu não deixo ele de lado. Sem açúcar. Você já manda aqui, é igual um despertador. Aquece o organismo, você fica igual uma bala. Você não volta mais com a mão no arado para trás. Você acorda e desperta e vamos para cima. Não como nada também. Não fico sem meu cafezinho de monge. Os monges não faziam cerveja, os monges não faziam vinho. Eu não quero fazer isso na minha vida. Então o meu segredo se chama café. O seu que você vai fazer, não sei, só estou te dando uma dica. Comer com sobriedade, dormir com horário regulado, não adianta. Sabe por que eu estou fazendo essa pregação aqui para você? Porque esse é o grande mal de qualquer comunidade que você vá hoje. Ninguém tem horário, ninguém tem disciplina, não pode ser assim, irmão. Eu vi muita gente cair, estou vendo muita gente indo para o beleléu por causa disso. E quando eu falo indo para o beleléu, não é abandonar a igreja. Porque muitas vezes o diabo não quer que você abandone a igreja, ele quer que você fique ali, seja mau exemplo, você ir para o inferno e levar outros também com você. É verdade. É o mal de toda comunidade, grupo de oração. Ninguém tem um empreendimento espiritual, ninguém tem horário para dormir. Ou converso com um cara famoso que anda de avião, que viaja o Brasil, o lazarento, ele vai dormir 11h30, meia-noite. Você acha que isso é o horário de homem dormir, moço? Não é. Você só pode ficar acordado um horário desse se for para rezar. Para ficar no Instagram, para ficar conversando à toa, para ficar à toa, você não pode.
E não vem com essa desculpa, não, mas eu estava dando comida para mendigo, eu estava pregando na rua, mas de que adianta fazer isso aí e deixar Deus de lado depois no outro dia? Acordar 9 horas da manhã, não adiantou nada, não é isso que Jesus quer, porque a palavra fala aqui, ó. Eu citei 4 de Lucas, fora de Marcos e de Mateus. Ele fazia o que tinha que fazer, se retirava para orar na madrugada, no outro dia ele já estava firmão. Não se ouve falar que ele começava a pregar depois meio-dia, no outro dia e dormia, não. Ou você faz um empreendimento e rasgo de sustento bom combate, ou você não faz. Então, como você não vai dar conta de fazer, muito menos eu, saiba dormir em horário certo. Tem dia de missão, tem dia de vigília, saiba dormir em horário certo, seja uma pessoa que esquadrinha. Antes de dormir eu já deixei vela no jeito, eu já deixei isqueiro no jeito, eu já deixei livro de oração no jeito, eu já deixei meu rosário no jeito, eu já deixei silício no jeito, que no outro dia eu não vou procurar essas coisas, você está entendendo? Elas já estão no pente, meu irmão, bala na agulha, esse é o nome disso aqui. Eu já deixei o bule de café no jeito, o coador no jeito e o pó de café ali no pente. Não fico perdendo tempo. Vim aqui para casa de vocês, essa madrugada que passou, um dia antes de dormir, nós já deixamos tudo no pente. É acordar, tacar uma água na cara larga, nem escovei o dente, já corri pro café, já fiz o café, já peguei meus coisas e vamos embora pro Guilherme, partiu. Isso se chama organização espiritual. Se você não tiver, você não vai conseguir. E tem outro detalhe também que os santos da igreja eles ensinam. O que te faz você não acordar na madrugada? Eles falam: o deleite da tua própria cama. Se a tua cama for deleitável, muito macia, tem de você. Oh, não. Eu comprei, se a tua cama é deleitável, o teu sofá é deleitável, aonde você se assenta for deleitável, trazer deleite, tende você a não conseguir levantar. Vai lá, não, é sério isso aqui que eu vou falar. Vai lá e pergunta para minha mulher depois. Não deixa eu estar perto. Qualquer um aí. Chega lá e fala assim: ó, Janaína, como que tá a cama dos 6? Papo federal, irmã, fala aí. Cama dos 6 tá boa? Depois ela vai te responder. Não tem como você dormir naquela desgraça daquela cama, velho. Nem sei com quantos anos de casado eu tô, se é 15 anos, 11 anos, sei lá. Eu sei que é a mesma cama até hoje. A cama começou a desnivelar assim, ó. Você dorme. Ela tá dormindo na ribanceira, ela acorda umas 10 vezes na noite. Eu não aguento mais essa vida, eu tô tudo torto. É Jesus te chamando. Cristo está chamando você para acordar, filha, acorda, desperta tu que dorme. Ela não entende. A mesma coisa é esse calor, meu irmão. Tá insuportável dormir com esse calor. Você tem que tirar do mal um proveito bom. O calor tá pegando nós lá todo dia, uma estufa. Se aqui é aberto, que é fresco, o vento corre, vocês passam calor. Imagina eu num quadrado fechado. O gordo num quadrado fechado. Tá sendo BO, eu tô acordando 1 hora da manhã, meia-noite. E aí eu falo: não, vou dormir na sala, no sofá, no chão. Aí eu deito, não dá 15 minutos, parece que tem alguém no meu ouvido falando: dorminhoco, dorminhoco, dorminhoco. Falou, tem que levantar, não tem jeito. Aí nós acordamos e vamos pro combate. Meu irmão, Deus chama nós para uma vida muito louca. É verdade, Deus chama eu e você para uma vida muito louca, uma vida que os santos viveram e que ninguém quer viver, meu irmão. Que ninguém esquadrinha, ninguém procura ver ali as brechas que está precisando tampar, ninguém vê isso aí. O cara vai levando a vida igual o mineiro fala, com a barriga empurrando. Então ele dorme errado, ele acorda errado, ele come errado, ele bebe errado, ele faz penitência errada, ele não consegue macerar a carne, por isso ele não cresce espiritualmente. Igual eu falei, ou ele para no meio da escada, enrosca os outros, está querendo subir, aí ninguém sobe, eu também não subo. Ou ele desce para trás, ele escorrega, ele vai patinando, e ele está pensando, é aqueles xarope que veio do sítio, ele entra na escada rolante, ele pensa que ele tem que andar na escada rolante, sendo que a escada vai levar ele fica ali patinando. A pessoa patina a vida inteira dentro da igreja. Não dá. Regula a tua vida.
os teus horários. Tem os dias de apostolado que eu não sei o que é, vamos para cima, tem que evangelizar. Mas procura ser ligeiro. Eu e minha mulher, quando a gente chegava no grupo de oração, falava, mano, aqui é The Flash. Nós já chegava metendo água nessas crianças, tacando água, limpando o rego deles. Eu ia pra cima, eu despenava, eles já tacavam dentro do banheiro, saía arrastando, já tocava todo mundo na cama e cala a boca quando todo mundo dormia. Agora que eu tenho que acordar cedo. E era assim lá, mano. E a minha mulher agora que ela tá acordando, que não é madrugada, eu vou lá e acordo ela para rezar com as crianças, que nós fez um propósito, que nós já tá mantendo desde a virada do ano. Que era um propósito curto, mas que a minha filha quer. Ela quer acordar de noite, mas o que eu faço? É uma escadaria. Eu não vou tacá-la 3 horas da manhã, ela não vai aguentar. Então eu taco ela todo dia 5 horas da manhã. Então eu chamo ela, minha mulher e o outro gordo. Só que é um mistério, cara. Como nós dormimos cedo, daí 10 minutos, as 2 pombinhas já acordam também, as 2 mais novas. O Francisco já acorda também, vai lá rolando. Aí já reza todo mundo junto e vamos pra cima também. Mas não é o horário que eu quero, não. Comecei nesse degrau. Eu vou começar a diminuir. Virou esse ano, eu vou diminuir. Pelo menos meia hora. Chamo 5 horas, vou começar a chamar 4h30. Para 5 horas rezar. Eu chamo 5 horas para nós rezar 5h20, você entendeu? Começar a acordar 4h30 para 5 horas estar rezando. Então, gradativamente, eu vou diminuindo esse tempo, até chegar no horário que eu quero. Por quê? Porque eu sei que vai ser uma forja, meu irmão. Depois que a minha filha começou a acordar às 5 horas da manhã para rezar, ela reza 2 rosários por dia. Para quem rezava só 1/3, olha que mistério. Isso não procede de mim. Eu não peço para ela rezar mais no dia. Ela reza porque ela quer. Sabe por quê? Porque eu volto aqui no começo. Quem começa cedo, termina cedo. Ela sente sede. 6 e pouco da manhã ela já terminou de rezar um rosário. Eu vou fazer o que o dia inteiro? Ela vai para o Catenário, ela vai para a Estrela de Santa Terezinha, os livrinhos que ela está lendo. Mas e aí? Ela quer mais. Ela vai ficar parada? Não, outro rosário, por ela própria mesmo. Deus, ele preenche a alma da gente desse jeito. Você cata a madrugada e entra na madruga. E não é, volto a dizer isso pela 4ª vez, não é um empreendimento, uma campanha não, é perpétuo. Adestrar o teu corpo para o combate, de forma que o resto do teu dia, os teus afazeres, você vai levar o teu coração a Deus, porque você vai sentir saudade dele, não tem como. Você fala, uai, mas o dia está esquisito, parece que eu não fiz nada. Não é que você não fez, você já fez um monte na madrugada, mas o dia ficou, parece que incompleto. Você quer mais, é onde você fica com o teu pensamento em Deus a todo momento. Os caras de hoje, aonde eu passo por aí dando formação, eles não entendem isso aí. Você fala para eles da madrugada, eles não entendem, eles vão dormir 11h30, meia-noite, eles não conseguem vencer esse mal, que é o mal do século. É o mal que a energia elétrica trouxe para nós, que o Beato Francisco Palau fala e desce o pau. Falando que a energia elétrica, o desenvolvimento, a tecnologia procede de Satanás. Porque a tecnologia, a energia elétrica trouxe a espuma, trouxe o plástico, trouxe o conforto, trouxe o ventilador para pegar nós à noite, deixar nós ali deleitável, trouxe o ar-condicionado, trouxe energia para a gente ficar acordado à noite. Então você perde o seu tempo com as coisas fúteis. Ah, não é assim. Paga para ver. Paga para ver a hora que você morrer. Isso, e o Miguelito fazia assim, ó, vem, vamos pro purga. Não, mas eu fiz. Vambora, é nóis. Você rezou para mim, depois eu pego você, mas você tem que passar ali. Você empregou teu tempo à toa. Você dormiu muito cômodo. Você usou daquilo que o diabo inventou para você se deleitar e não para empregar com Deus. Você está entendendo a pegada? Deus chama eu e você para ser violento, para entrar nessa ciência que todos os santos viveram. As 3 Marias, elas expandiu, elas foi lá na madruga, nós queremos ele na madruga, e ele também é muito louco. Ou não vou acordar em outro horário, eu quero a madrugada, eu quero antecipar tudo. Porque o Padre Antônio Vieira fala isso aí. É claro que tem todo o embasamento dos 3 dias e 3 noites no sepulcro, né? Mas se você contar cronologicamente, não dá 3 dias. E por que não dá? O Padre Antônio Vieira fala isso aí. Fala porque ele antecipou, ele tem sede de mim e de você. Então se você vai na madrugada de encontro com ele, você bate com ele, meu irmão. Você vai encontrar ele, é igual Jacó com o anjo, você vai bater de frente, né? Vai quebrar tudo.
E por que que o anjo fere a coxa, o nervo da coxa de Jacó? Por quê? Para que você não fique deitado. Porque quando te dá uma cãibra violenta na cama, quem jogou bola sabe disso, tem como você ficar deitado com essa cãibra? Ou você levanta e bate o pé e torce essa perna, taca a perna para cima e estica e tenta, ou deitado você não fica. O anjo ele fere a coxa para você não dormir, para você ficar acordado, de pé. Vamos encerrar que eu já falei muito? Olha, mistério falar da madrugada. Entra nessa mística aí, pra você ver. Que mistério que é. Perpétuo, torna a dizer. Perpétuo. Perpétuo. Euclides, eu não consigo, mas você vai conseguir. Vou falar como um homem frouxo agora. Você vai conseguir, devagarzinho você vai conseguir. É uma escada, devagarzinho você vai conseguir. Conforme que quando eu vou lá no Irineu, esse horário que passa lá é ultrapassado para mim, dormir 10 horas da noite, lá 10 e meia. Saiu fora da minha realidade, eu durmo 8 e meia. Mas mesmo assim, meu irmão, 3 horas da manhã nós tá lá, igual um vagalumão velho lá, ó. Não encontro um fim de santo lá naquele acampamento acordado. As pragas só acordam à base de despertador butinada. Eu já estou lá acordado. A hora que eles acordou, eu já rezei rosário, já tomei qualquer coisa, nem que for água, porque também não tem café, e lá eu não vou ficar pegando as coisas dos outros fazer café. Mas eu já estou acordado lá igual um vagalume, meu irmão. Já rezei meu rosário. Se o sol pegou você, eu não. Nós já está acordado da presença de Deus, né? Já fez meio caminho já. Eu trago para a lição de vida minha sempre aquilo que meu avô fazia no sítio. O sol não queimou o couro dele. Ele trabalhou de boa, ele fez tudo que ele tinha que fazer. A hora que 9 horas que o sol começa a funilar, eu já estou voltando, eu já carpi lote de café, já roçou tudo, já fez colheita, já fez tudo o que tinha que fazer. Começou cedo, acabou cedo. O processo de santidade é fácil. Tudo aquilo que foi falado hoje, eu digo para você essa loucura, depende da tua madrugada. Se você for afincado na madrugada, Deus vai aplanar o teu caminho muito mais rápido. Ele vai aplanar o teu caminho, você vai crescer espiritualmente muito mais rápido. Ele vai te dar disciplina, sabedoria, inteligência, persuasão das coisas. Você fica afinado. E olha que mesmo assim a gente erra. E não era para errar, porque a gente erra porque a gente é mole, é muito fraco. Mas os santos da igreja não foram assim. Os caras foram firmes, e nessa firmeza eles não voltou atrás. Mas eu posso terminar dizendo isso novamente. Faça essa disciplina, orquestra os teus horários, disciplina a tua vida, você vai ver, cara, você vai ver como que você vai melhorar espiritualmente. Os poucos caras que eu conheço firme na fé, igual o irmão lá da minha cidade, que tem uma comunidade, mais uns 2, 3 que eu conheço por aí, todos esses caras, eles madrugam. Você olha no semblante deles, é diferenciado, é pessoa que fica na presença de Deus. Você está indo com o fubá, ele já está vindo com o bolo. Você está falando de água, ele já está vindo com a água com suco de acerola. Os caras ali, porque os caras ficam na madrugada, na madrugada. Não é 1 ou 2 dias, 30 dias não, a vida deles inteira. Eu conheço gente que nunca mais voltou atrás. Faz essa experiência aí, você vai ver como que eu tô. Por que você acha que os institutos estão aí pegando rosário na madrugada? Porque eles, olhando para as regras primitivas das ordens, eles sabem que o negócio se dá na madrugada. Por isso que eles estão fazendo essas empreitadas, entendeu? Então a disciplina nossa se dá na madrugada. O dia para o trabalho, a noite para a conversação. A luz para buscar a graça, a noite para você encontrar ela. Amém? Vamos ficar de pé, vamos rezar uma Ave Maria, vamos entregar na mão de Nossa Senhora. Ela que ficava 24 horas na presença de Deus, estática. Ela sem mancha de pecado, sem mácula nenhuma, sem defeito nem desvio nenhum, não tinha canseira. Ela que ficava na presença de Deus a todo segundo. Ela que escutou as batidas do coração do Cristo. Será que ela dormia enquanto Cristo mexia no ventre? É muito difícil pensar que sim, hein?
ficava na presença de Deus, que ela possa nos fortificar, nos dar a graça de sustentar esse combate. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,